Juan Marcos Corrêa, de 14 anos, começou a passar mal no último domingo, dia 30. Segundo a mãe Renata, o filho sentia fortes dores na região do abdômen, tinha febre e vômito. Levei até o PA, ele foi atendido, medicaram ele, fizeram o exame, constataram que eles não tinham muito o que fazer lá, porque ele precisaria passar por uma avaliação, precisaria de outros exames. Eles fizeram a parte deles. O que eles puderam lá do pé, eu não tenho nada a dizer. Eles fizeram a parte deles. As dores não melhoraram e Juan passou por um médico urologista na segunda-feira. Ainda sentindo dores, os pais o levaram para o Hospital Vaz Monteiro. Juan fez vários exames e os médicos suspeitaram de apendicite. Ele foi para o quarto, ele ficou até às 6h30, até às 7h30, sem médico nenhum visitar ele lá dentro no quarto. Às 6h30, ele teve a visita do médico, pediu a avaliação de um cirurgião imediatamente e pediu ultrassonografia. Eu desci com ele, fiz a ultrassonografia, subi com ele de novo. O médico que fez a ultrassonografia pediu que ele tivesse uma avaliação imediatamente com o cirurgião e que o cirurgião entrasse em contato com ele. Isso era mais ou menos 9h da manhã. Quando meu filho foi examinado de novo por o cirurgião, foi às 1h30 da tarde. Revoltado, o pai questiona os procedimentos médicos do hospital. E o médico que estava de plantão estava no seu consultório, do outro lado da rua. Ele deixou o filho de vocês, então? De cima de uma maca e foi atender outros pacientes lá no consultório dele. E quando o médico retornou ao hospital? Retornou, ele só entrou para dentro, já chegou lá com 3 minutos, ele voltou na porta de novo e falou que nosso filho já estava comprometido. Ele tentou reanimar, ficou mais 2 horas tentando reanimar meu filho. Não dava nenhuma explicação para a gente pedindo, pelo amor de Deus, que passasse alguma informação. E ele nada. Voltou depois de 2h30 e falou para a gente que meu filho estava morto, que não dava para fazer mais nada. Antes disso, antes que ele fosse até 1h30 atender, tinha outro médico que não era plantonista, outro cirurgião. Eu implorei para esse cirurgião que ele examinasse meu filho. Ele só olhou para mim e falou que ele não podia assumir responsabilidade. Eu falei para ele, se for caso de eu pago, não tem problema. Eu quero que examine o meu filho, acorde meu filho, que meu filho vai morrer. Ele simplesmente olhou e falou, não, eu não vou assumir essa responsabilidade. Que ele não estava no plantão. Ele não estava no plantão, sendo um médico, dentro de um hospital, uma criança, gente, de 14 anos. A mãe dele implorar, a mãe e o pai implorando que, pelo amor de Deus, socorresse meu filho. E ele simplesmente falou que não podia assumir essa responsabilidade. Segundo a família, Juan Marcos Corrêa, de 14 anos, morreu por negligência médica. No laudo entregue aos pais, a causa da morte é desconhecida. Insatisfeitos com o resultado, eles solicitaram uma autópsia. Nós procuramos a direção clínica aqui do Hospital Vaz Monteiro, mas segundo a assessoria de imprensa, somente depois de uma reunião que será realizada nesta quinta-feira, os diretores responsáveis irão se pronunciar. Segundo Renata, nada vai trazer seu filho de volta. O que eles querem agora é justiça. A gente quer justiça. Eu não quero nada, porque isso não vai trazer meu filho de volta, não vai amenizar a nossa dor, não vai melhorar. Mas eu quero isso para que eles aprendam que quando uma pessoa vai para um hospital pedir socorro, é um ser humano. Ele tem direito de ser atendido, tem direito de ser aliviado. Porque se fosse para deixar meu filho morrer da forma que morreu, eu tinha deixado em casa. Eu não tinha procurado socorro. Eu sou mãe, sofri como mãe, mas eu não sou médico. Eu não sei medicar, eu não sabia aliviar a dor dele. Se fosse uma dor simples, eu teria dado um analgésico. Teria passado e meu filho teria morrido. Eu levei para o socorro porque eu queria que salvasse meu filho, queria que aliviasse a dor do meu filho. E eles não fizeram isso. A apendicite é uma doença inflamatória do apêndice, órgão em evolução, que fica no término do intestino delgado e início do intestino grosso. Esse médico cirurgião explica como a doença acontece e quais são os principais sintomas. A apendicite aguda é um quadro mórbido para o paciente se não for tratada com uma cirurgia de urgência. Os primeiros sintomas inicia-se abruptamente com a dor. Pode, tanto na região epigástrica, que seria na boca do estômago,
em volta do umbigo, e depois, com o passar das horas, com o passar dos tempos, isso é no início, com 1, 2, 3, 4 horas de evolução da doença. Após esse tempo, 10, 12 horas de evolução, ela localiza-se na região do apêndice, que é na fossa ilíaca direita. Tá? É uma doença evolutiva, começa uma dorzinha leve, nunca se inicia com febre muito alta, sempre com febre entre 37,5 e 38,5 graus de febre. Tá? A criança fica prostrada, ou o adulto jovem, que é mais comum entre os 10 anos de idade até os 35 anos de idade, nessa fase toda. E há uma parada de eliminação de gases do intestino, a criança entra em falta de apetite. Em raros casos, pode haver um episódio de diarreia. Segundo o Dr. Afonso, na maioria dos casos de apendicite, a pessoa passa por uma cirurgia de emergência. Se houver um diagnóstico de apendicite aguda, quanto mais tempo for prorrogada o tempo para a cirurgia, maior serão as complicações. Maior será a infecção em cavidade abdominal. Apendicite, porque é um órgão, pode supurar, perfurar e levar a derramamento de pus e fezes na cavidade abdominal, evoluindo para uma infecção da cavidade abdominal, e essa infecção vai propagar, caindo na corrente sanguínea, atingindo todos os órgãos do corpo, aí levando uma falência de múltiplos órgãos, evoluindo para óbito.